Estamos aqui no podcast Casas de Glória e temos aqui conosco convidados especiais que estão aqui conosco nessa conferência de células, primeira conferência de células da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e nós vamos bater um papo aqui com o pastor Mário Vega, pastor da Igreja de Elim, em El Salvador, e pastor Robert Lai, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, da equipe ministerial junto conosco. Sejam muito bem-vindos a essa conversa. Muito bem-vindo, pastor Mário Vega, a nossa charla, a nossa conversa aqui neste podcast. Muchas gracias, Pastor Daniel, y es un gusto saludar a todos los hermanos y hermanas que están viendo el podcast. Y para mí es un privilegio estar en Curitiba, en la Primera Iglesia Bautista, y ahora en este podcast. Muito bom, muito bom. E a nossa conversa aqui vai girar em torno desse valor que estamos perseguindo como igreja, de buscar a presença de Deus, ou como gostamos de falar na nossa igreja, levar pessoas, e primeiramente a nossa vida, a um relacionamento mais profundo com Deus. Como que podemos ser casas de glória para o Senhor, como que podemos consagrar as nossas casas para que de fato elas se tornem e sejam casas de glória, casas onde a presença de Deus pode ser vista, manifesta, buscada, desejada. Esse é o nosso desejo como igreja, e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui aos nossos pastores convidados. Como que nós podemos buscar isso na nossa vida pessoal? Pastor Mário Vega, pastor Roberto Lai, como podemos fazer essa búsqueda por la presença de Deus como discípulos de Jesus en nuestra vida de intimidad con el Señor? Creo que el primer elemento es tener una claridad de cómo es nuestro Dios. Pablo, cuando escribía a los Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, él les decía, recordando la vida antigua que habían tenido los corintios, que eran arrastrados de un lugar a otro a los dioses muertos. Pero ahora Pablo les habla de un Dios que está vivo y que se manifiesta. Este es el capítulo 12, donde él está introduciendo el tema de los dones del Espíritu. Entonces yo creo que en primer lugar la persona debe tener una claridad de que nuestro Dios, en primer lugar, está vivo. Es una realidad. Y además él quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es el capítulo 1 de Hebreos, el versículo 1, cuando introduce diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Me gusta ese versículo porque presenta a Dios como alguien que quiere comunicarse con nosotros, que dice que muchas veces y de muchas maneras ha hablado. Y eso no fue un asunto solo del pasado, sino que en la actualidad también Dios continúa y quiere hablar a cada uno de nosotros. Yo diría que el primer elemento es tener esa claridad de que Dios quiere hablarnos. Y cuando una persona me va a hablar a mí, yo estoy pendiente de lo que esa persona quiere decirme. Si es por una llamada telefónica, estoy pendiente del teléfono porque alguien me va a llamar. Entonces yo tengo que tener una disposición abierta a saber de que Dios quiere hablarme y que puede hacerlo en cualquier momento. Dios puede hablar de diversas maneras y por lo tanto yo tengo que tener la sensibilidad, la atención al momento y a la manera como Él me va a hablar. Creo que ese es lo primero, entender que nuestro Dios es real, que igual que en el pasado, Él continúa hablando a los seres humanos hoy y Él no habla a personas que se lo ganaron, porque a veces hay esa idea, que Dios habla a los santos, que Dios habla a los profetas, pero que el pueblo común no. La verdad es de que si somos cristianos, es porque en algún momento de nuestra vida Dios nos habló, Él nos llamó. Pero esa experiencia, esa relación del llamado a la conversión, no muere con el nuevo nacimiento. Al contrario, esa es la puerta de entrada a una vida donde Dios continuamente nos va a hablar. Y todo es que yo tenga la sensibilidad suficiente para discernir la voz de Dios y comprender qué es lo que Él quiere decirme. Muito precioso, muito precioso. Pastor Roberto, na sua experiência, caminhando por esse Brasil, treinando líderes de célula, discípulos de Jesus com um coração ardendo por Jesus,
Como que o senhor responderia a essa pergunta? Como que podemos buscar isso a um nível pessoal, de consagração, de dedicação da nossa vida na presença de Deus? Sim, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento particular com Deus, e o pastor Mário já explicou assim tão bem, não é, que Deus está vivo, Deus fala hoje ainda e quer falar comigo e quer se comunicar comigo. E é lógico que eu preciso estar com o coração aberto, eu preciso estar lendo a palavra, estudando a palavra, mesmo que eu seja doutor em teologia, eu preciso continuar lendo, porque ele fala através dos textos comigo particularmente também, ou principalmente, e ter essa abertura para deixar Deus moldar a minha vida. E em segundo lugar, vida em comunidade. Eu creio que muitas vezes a gente ignora esse fato de que pastores, líderes precisam viver comunidade. Muitos pastores, até famosos, eles se isolavam porque achavam que já são de nível superior espiritual, não viviam mais comunidade, não prestavam contas a ninguém e acabaram caindo nas armadilhas do diabo. Então, vida em comunidade é essencial, é fundamental, tanto para o pastor, não é? Ele precisa ter a sua célula, ou participar de uma célula, ou formar uma célula com um grupo da sua liderança, para que ele possa viver comunidade, para que o uns aos outros seja real. Não é um aos outros, é uns aos outros. E isso é muito importante. E na vida em comunidade, Deus fala comigo, não é? E Deus me usa também para falar com outros. E o elemento de prestação de contas é muito importante também. Nós vivemos num mundo individualista, individualizado, cada um tem os seus direitos, a democracia, na verdade, se infiltrou na vida em comunidade e todo mundo acha que tem os seus direitos, as suas próprias ideias. Não temos, nós prestamos contas uns aos outros. Há segurança na prestação de contas, há segurança no cuidado mútuo. Eu preciso exercer o cuidado junto com os meus irmãos e os meus irmãos cuidam de mim, cuidamos uns dos outros. E a prestação de contas, na verdade, muitas vezes a gente vê no ministério, pastor, eu tenho meus direitos, pastor. Eu tenho direito de escolher, eu fui livre, fui liberto por Deus e agora o meu direito é não ter direito algum. Eu entreguei os meus direitos nas mãos do meu Salvador. E eu vivo comunidade agora que Paulo chama em 1 Coríntios, não é? 12, o corpo de Cristo. Embora eu seja um e o corpo tenha muitos membros, é um só corpo. Esse é o estímulo a viver comunidade. E aí eu posso chorar com quem chora, me alegrar com quem se alegra, e com quem é elogiado, como diz a linguagem de hoje, não é? Se alegrar com quem é elogiado. Muito importante, eu vejo muito pouco, muitos livros, muita ênfase em treinamento e treinamento e discipulado, que é essencial, é a base de tudo, mas se não viver comunidade, eu não vou crescer. Não existe crente avulso. Esse valor da comunidade no processo de crescimento. No processo de crescimento, eu cresço vivendo comunidade junto com pessoas que não conhecem Jesus ainda, inclusive. Quando eu me envolvo no evangelismo e começo a me envolver em relacionamentos com pessoas que não conhecem Jesus, eu cresço. Exatamente. E eu estava até pensando sobre isso, né? Deus fez com que o homem amadurecesse num contexto de uma família. Sim. Então, esse contexto da comunidade é muito importante para o amadurecimento e essa caminhada contínua de crescimento.
E uma coisa aqui que eu estava até lembrando das conversas aqui nesses dias com o pastor Mário Vega, é que existe um primeiro nível de santificação ou de pureza na nossa vida, quando Deus vai nos limpando dos nossos vícios, de uns problemas mais externos, aparentes, comportamentais. Mas o pastor Mário Vega estava falando de um nível mais profundo de entrega, de santificação, que Deus vai processando à medida que vamos aprendendo gradualmente a morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. É um processo contínuo de maturidade. Gostaria de deixar a oportunidade do pastor Mário Vega poder compartilhar da sua experiência de conhecer a Cristo e dessa paixão e dessa maturidade em Deus. Pastor Mário Vega, se pode compartilhar tua experiência de conversão e esse processo de madurez em tu fé en el Señor, por favor. Sí. Bueno, tiene mucha relación con lo que dije anteriormente. Yo nací en un hogar católico y ahí crecí hasta los 17 años. Y yo tenía ese concepto de Dios como un Dios que no habla. Recuerdo que de niño mi papá me llevó a ver una película, Los 10 Mandamientos, la antigua. Y recuerdo que cuando salimos yo estaba muy impresionado y la pregunta que yo le hice a mi papá fue, ¿por qué Dios ya no se manifiesta ahora como lo hizo en esa época? Y mi papá se quedó, no me pudo responder. Entonces, pero me quedó a mí la pregunta, ¿por qué Dios ya no habla, no se manifiesta como lo hacía antes? Al pasar el tiempo, llegó a la casa un curso bíblico de correspondencia. Alguien lo había pedido de la familia, nunca supe quién. Y el correo cuando llegaba nosotros lo colocábamos en una mesa en la sala de la casa. Y ahí permaneció ese sobre sin que nadie lo abriera. Y estuvo meses ahí. Y al ver que nadie lo abría, yo lo fui a abrir por curiosidad y cuando saqué el folleto me doy cuenta que era un curso bíblico, que era en esa época la iglesia lo usaba para evangelizar. Yo no sabía que era un material evangélico, pero comencé a seguir todas las lecciones y ahí aprendí cosas que yo no sabía. En primer lugar, que Jesús iba a volver. Yo no lo sabía, pero era un curso que me enviaba la Biblia, que era una Biblia católica, la única que había en la casa. Y ahí yo leí que Jesús iba a volver y a mí me sorprendió eso, no sabía nada. Pero luego llegó un momento cuando este curso hablaba de creer en Jesús. Y pues yo desde niño había tenido la idea de que yo creía en Él, que yo era cristiano. Pero el curso llevaba al pasaje de Marcos capítulo 16, cuando Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y cuando yo leí ese pasaje de la Biblia, que decía, estas son las señales de los que creen, entonces yo comencé a revisarme y yo dije, bueno, yo nunca he hablado en lenguas, yo nunca he sanado a un enfermo, nunca he echado fuera demonios. Si bebo una cosa mortífera, yo creo que voy a morir, pero ahí decía que no iba a sufrir daño. Entonces llegué a la conclusión que yo no soy creyente. Y la pregunta mía fue, ¿a dónde están los creyentes? Unos meses después de eso, llega a casa un primo, que éramos muy unidos con él, pero se había distanciado por casi un año. Y cuando llega de nuevo a casa, me alegra en primer lugar verlo, lo recibo y le digo, ¿por qué no había venido? Y él me dijo, porque ahora soy cristiano, he llegado a una iglesia y no, los domingos tenemos los cultos y voy a la iglesia, no puedo venir acá. Y entonces me llamó la atención y yo le dije, ¿qué es lo que hacen en la iglesia? Y él empezó a contarme, bueno, oramos, cantamos alabanzas, luego viene el momento en que los dones del Espíritu se hablan en lenguas, y luego después de eso, un momento, le dije yo, ¿qué fue lo que dijiste? Hablar en lenguas. Sí, me dice, hablar en lenguas. ¿Y de verdad ustedes hablan en lenguas? Sí, me dijo. ¿Y si yo voy a la iglesia, puedo escuchar esas lenguas? Sí, claro. Y yo puedo oír.
Sí, me dijo, puede llegar. No se necesita ser de la religión de ustedes para poder entrar. No, me dijo, cualquier persona puede ir. Entonces yo quiero ir el próximo domingo, ¿no? Movido por la curiosidad. Y así fue, el siguiente domingo él llegó y me llevó a la iglesia y efectivamente pues los hermanos empezaron a cantar las alabanzas y en determinado momento comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y cuando yo oí y vi eso, yo dije, estos son los verdaderos creyentes, porque cumplían con las señales que Jesús decía en el Evangelio de Marcos. Entonces fue un encuentro con un Dios que hablaba, que estaba vivo, que se manifestaba. Y aquella pregunta que de niño yo le había hecho a mi papá, ¿por qué Dios ya no se manifiesta como antes? Ahora yo encontré la respuesta y es porque yo no estaba donde Dios se manifestaba. No estaba donde Dios hablaba, pero ahora había llegado a la iglesia. Entonces, la experiencia de conversión comienza con ese encuentro con un Dios viviente que hablaba, que se dirigía a sus hijos, que tenía este pueblo experiencias con él. Y luego vino mi conversión y mi andar con Jesús hasta el presente. Y yo diría que ha sido una vida donde Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, como dice la introducción a Hebreos. Y creo que es algo que cualquier creyente puede disfrutar. No es de personas elegidas, sino que de todo aquel que reciba a Jesús como Salvador. Eu quero também aproveitar esse nosso bate-papo aqui, e além de a gente falar num nível pessoal da nossa busca por Deus, busca por consagração, é como que nós podemos, nesse transbordar de Deus, influenciar outras pessoas, levantar outros líderes. Num contexto de célula, como é a nossa proposta aqui no Casas de Glória, como que nós podemos ajudar outras pessoas a ir a um relacionamento mais profundo com Deus? Como que o ambiente da célula pode nos ajudar a equipar outros cristãos a exercerem seus dons, a exercerem seu chamado, a desenvolverem liderança na presença de Deus? E como fazer o grupo da célula ter essa expectativa por um encontro na presença de Deus, de fato ser casas de glória ali se consagrando a Deus? Então, pastor Mário Vega, pastor Roberto Lai também, na experiência do Senhor, treinando líderes, como ajudar esses líderes a crescer em sua intimidade com Deus e como a viver isso em um ambiente de pequenos grupos. Bueno, solo voy a decir dos cosas. La primera, con relación a la devoción personal, es que Dios quiere hablarnos, quiere manifestarse a nosotros. Nosotros somos los que muchas veces no esperamos en primer lugar que lo haga y en segundo lugar no creamos las condiciones. Vivimos una vida con mucho ruido y hay muchas cosas que nos distraen. Teléfonos, mensajería, redes sociales, televisión, música, el trabajo, las ocupaciones, de manera que vivimos tan saturados de información, de sonidos, de ruido, que no nos queda lugar para escuchar a Dios. Por eso es que recomendamos a nuestros líderes que por lo menos media hora antes de iniciar la reunión en la casa, se queden solos para escuchar a Dios. Obviamente teléfonos apagados, únicamente con la intención de guardar silencio para ver si Dios quiere decirme algo. Eso con respecto a la vida privada. Ahora, con relación a cómo promoverlo dentro de la célula. Cada célula tiene un programa que dice que comienza con oración, que hay cantos, que hay un rompehielo, que hay una enseñanza. Hay un programa. Pero Dios no es un Dios de programas y tampoco podemos meter a Dios dentro de un programa. Dios es libre y soberano y el Espíritu Santo se mueve como Él desea. Puede ser que a esa reunión llegó una persona que viene cargada y en la plática yo puedo preguntarle, te veo triste, ¿qué es lo que ocurre? Y a lo mejor esta persona comienza a contar que tuvo una discusión en el hogar o que lo despidieron de su trabajo. Y esta persona quiere contar, quiere compartir. Entonces, pero en el programa me dice que yo tengo
10 minutos para eso. Si yo sigo el programa, entonces voy a estorbar la obra de Dios. Entonces lo que tengo que hacer es permitir que la persona se desahogue, se exprese, y tal vez otros van a querer intervenir y decirle, lo siento, o lo entendemos, o vamos a orar por usted. ¿Por qué no oramos en este momento? Esa oración no está en el programa, pero eso es lo que el Espíritu Santo está moviendo en el momento. Entonces, cuando yo permito esa flexibilidad dentro de la célula, ahí es donde le estoy dando el espacio a Dios para manifestarse, y puede hacer que en esa oración Dios interviene, conforta a la persona, puede hacer que alguien reciba una palabra especial para decirle a esta persona. Todo eso está fuera del programa. Pero cuando yo tengo esa flexibilidad, cuando no soy legalista con el programa, entonces le damos a Dios el espacio para tener experiencias dentro del grupo pequeño. Muito bueno, muito bueno. Pastor Lai, na tua experiência, o que o senhor percebe na formação de líderes que pode colocar esse DNA e que isso se espalhe para a célula, essa busca pela presença de Deus, né, por consagração de vida, de lares? Bom, em primeiro lugar, a liderança básica acontece dentro da participação da própria célula. O líder, a pessoa se converte e ela passa por um trilho de discipulado, participa da célula, vai aos cultos, e como o Dr. Joe Kominski diz que discipulado não é só aquela conversa semanal que a gente tem com a pessoa, mas a célula discipula, o sermão discipula, o evangelismo discipula, ou seja, participar na vida geral da igreja. E o sermão discipula, não sei se eu já falei. Então o líder ele tem que viver nesse ambiente geral, nessa atmosfera. Eu gosto desse termo atmosfera porque engloba tudo, não é? A atmosfera ideal para que essa pessoa vá crescendo no seu relacionamento com Deus. Dentro de toda essa atmosfera. Aí vem a parte também do treinamento de liderança, o que fazer na célula e tal. Mas isso é muito mais um complemento do que um ensino, porque ele aprendeu tudo isso na célula. Aprendeu vivendo na célula. E o líder, eu gosto de dizer que os melhores líderes são aqueles que são formados na vida da célula, ao longo da vida da célula. E eles vão replicar aquilo que eles viveram quando eles se tornarem líderes. E vão replicar isso e vão, na verdade, levar a sua célula e os novos convertidos a formar também essa atmosfera geral onde tudo contribui para o crescimento. Então, a gente tem, às vezes, muitas vezes, colocado o discipulado com uma disciplina assim, é só isso que é discipulado, o resto são outras coisas. E o Dr. Joe Kominski fala no seu livro de que tudo contribui para o crescimento, para o discipulado. E discipulado acontece por observação, por relacionamento. Quantas vezes Jesus levou os seus 12 a uma sala de aula e pegou um quadro negro, ou um retroprojetor, ou um projetor de multimídia, falou, é assim, 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 assim o cristianismo. Vocês têm que viver assim, 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 assim. Não. Ele os levou e eles foram com eles. Ele falou, e diz lá no texto que ele os chamou para estarem com ele. Foram 3 anos de convívio para mudar a cabeça, mudar os conceitos de 12 judeus cabeça dura, não é? Que tinham mais de 1000 anos de tradição na lei de Moisés. Então, você não muda as pessoas assim como se acende uma luz numa chave. E crescimento espiritual e discipulado acontece ao longo da caminhada com Deus. E o líder de célula que é formado, que é treinado, que cresceu nesse ambiente, ele vai replicar
esse ambiente na célula que ele vai dirigir. E tudo vai contribuir para o crescimento dele. E um dos fatores que eu acho, às vezes, é negligenciado é o evangelismo. A pessoa que onde ela mais cresce é quando ela evangeliza. Porque quem não evangeliza, fossiliza, vira fóssil, vira pedra, não é? E a célula que não evangeliza também fossiliza. Então, no evangelismo, Deus vai falando através de mim, como o pastor Mário diz, vai me dirigindo e vai me orientando, e o crente novo não tem medo de evangelizar. O problema é o crente velho, então é o crente antigo, com anos e anos de banco de igreja, e ele fala, não, eu não tenho esse dom, isso não é para mim, etc. Veja o crente novo. O crente novo se converte naquele fogo, ele evangeliza até poste elétrico. Você para na frente do poste e tenta convencê-lo para Jesus. Pegou aí a dica? A importância do evangelismo, a importância da própria liderança na maturidade espiritual. Quando nos sentimos responsáveis por pessoas, pais e mães espirituais, ou jovens espirituais amadurecendo na fé, sendo responsáveis, isso nos faz crescer. Amém. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e ouvir o pastor Mário Vega, porque as células em El Salvador, na igreja de Elim, elas se reúnem 2 vezes na semana, com propósitos bem definidos e específicos. Eu gostaria que o pastor Mário explicasse para a gente um encontro de preparação para o encontro da célula e como que também eles vivem esse teor da consagração, da busca nesse encontro. Pastor, se pode compartilhar os encontros de miércoles que o grupo de célula tem para preparar os encontros evangelísticos de sábado. ¿Y cómo hace eso en Elim? ¿Y cómo eso puede ser bueno para la vida del grupo pequeño? Sí, hay una reunión en la casa que se realiza en medio de la semana, es una reunión de planificación. A esta reunión solamente asiste el núcleo de la célula, es decir, el equipo de hermanos que pueden ser 3, 4 personas. Y básicamente lo que hacen es, en primer lugar, evaluar cómo estuvo la célula de la semana anterior. Luego, en segundo lugar, hay una planificación de la próxima célula, que será el siguiente fin de semana. Y ahí lo que se prepara es quién invita a quién. Quién va a llevar a tal o cual invitado. Se discute acerca de cómo poder alcanzar a otras personas, cómo hacerse amigo de pecadores. La idea es de que todos los que son parte del núcleo, el día de la reunión de célula, puedan llevar al menos un invitado. También se pregunta de cómo se está atendiendo a las personas que hayan creído en Jesús, ya sea en la misma célula o en la celebración en el local de la iglesia. Y luego, después, viene ya un tiempo de oración en la cual se encomienda a las manos de Dios la reunión del próximo sábado, que es la reunión de célula. Entonces, la reunión de planificación es la que permite preparar la próxima reunión de célula. En nuestra experiencia, lo que hemos descubierto es que las células que planifican son las que obtienen mejores resultados, en tanto que los que no planifican o la reunión de planificación cambia su orientación, porque muchos han ido permitiendo que la reunión de planificación se convierta o en una reunión de oración o en una reunión de comunión. Ninguna de las dos cosas tiene nada de malo, pero no es el momento, sino que la idea es trabajar para preparar la próxima reunión. También ahí se asignan las responsabilidades que cada miembro va a tener en la célula. Quién dirige las alabanzas, quién hace oración, quién imparte la enseñanza. Todo eso se decide en la reunião de planificação. Excelente, excelente. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo aqui do podcast Casas de Glória, e eu quero dar uma oportunidade para os nossos convidados compartilhar 1, 2 dicas que eles entendem preciosas para aqueles que estão aqui participando com a gente,
discípulos sinceros do Senhor Jesus, líderes de célula, pessoas que querem se capacitar para essa missão. Uno o dos consejos especiales para las personas que están a oír, cómo crecer en su relacionamiento con Dios, pastores. Yo podría decir a todas las personas, pero los líderes en especial, que Dios quiere hablarte. Dios tiene una palabra fresca cada día y no tienes por qué hacer solo las cosas. No tienes por qué luchar en tu propia fuerza humana. Dios quiere hablarte y todo depende de que en nosotros haya la disposición y el tiempo que podamos separar para estar en silencio y para escuchar a Dios. En la oración yo creo que podemos expresar a Dios todo lo que anhelamos, lo que necesitamos, pero al final también tenemos que dejar un momento de silencio para escuchar qué es lo que Dios quiere decirme en ese momento. Entonces, cuando Dios te hable y haya esa comunión, esa relación constante con Él, tu vida será fructífera, porque Él es el Señor de la viña. Nosotros solo sembramos o regamos, pero Él es el que da el crecimiento. Adelante entonces en esa relación muy estrecha con Dios. Amém. Pastor Lai? Então, fica difícil fazer um resumo assim direto, mas concordo muito com o pastor Mário dessa área do relacionamento pessoal com Deus, dessa abertura à voz de Deus, porque Deus fala, como ele disse, né? E sempre tem alguma mensagem nova para a gente. Então, essencial é estar com o coração e com a mente aberta. Estudar a palavra, continuar lendo a palavra. Aí, às vezes a gente pega um texto e fala, poxa, mas eu já sei o fim, né? Eu já sei. Estou lendo o texto de Zaqueu, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que ele vai descer da árvore, eu já sei que Jesus vai convidar ele e tal. Mas se você lê de novo a história com a mente aberta, o Espírito Santo coloca um insight num lugar ou um insight num outro lugar que você nunca tinha percebido antes, né? Então, a leitura constante do livro 8 Hábitos do Líder Eficaz, que nós publicamos, do Dave Earley, ele diz que um dos hábitos muito importantes é constante leitura da palavra. Constante, não pare de ler. Não é? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes e vou lendo, às vezes eu leio uma carta inteira por alguns dias. Eu tenho lido por meses e meses o Sermão da Montanha de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, esses 3 capítulos. Se a gente ler realmente todos os dias Mateus 5, 6 e 7, a gente vai perceber como a gente está longe, está distante, né? Então, eu fiz isso, essa disciplina, e fizemos isso com a nossa igreja também, com os meus líderes. E eu tenho falado isso por onde eu passo. Gente, faça uma leitura diária de Mateus 5, 6 e 7 e você vai ver como a gente está longe daquele ideal que Jesus Cristo colocou. Coisa simples, não é teologia profunda não, mas são coisas que eu tenho que mexer na minha vida, eu tenho que mudar, eu vou ter que me adaptar, então, lendo a palavra, continuando a leitura da palavra é muito, muito, muito importante. E a segunda coisa que eu já mencionei aqui, muitas vezes a gente se acomoda, né? E muitas igrejas têm células, mas tem muitos outros programas onde os líderes devem participar. Principalmente no começo, na implantação de células, normalmente os líderes que se dispõem a serem treinados e liderar a célula estão envolvidos em outras coisas. É professor de escola dominical, canta no coral, seja o que for, não é? Ele vai morrer. Ele não pode fazer tudo, não tem como fazer tudo. Então, eu queria dizer para você, líder, se você está envolvido com tantas outras coisas, fale com o teu pastor. Fala, pastor, me libera, por favor, não é? Deixa eu cuidar só da minha célula,
deixa eu orar pela minha célula, deixa eu ter tempo para a minha família. Muitos líderes de célula estão envolvidos em programas da igreja. A média é mais ou menos, eu fiz um cálculo nesses 20 anos, a média é de 6 a 8 horas por semana, em outras atividades. O cabra trabalha 8 horas por dia, ele tem 5 dias por semana, ou 5 dias e meio, na verdade, tem a família, não é? Ele tem... precisa do lazer, precisa de um descanso também, e dá mais 6 a 8 horas para a igreja, para cumprir os programas da igreja. Eu cheguei a uma conclusão, depois de todos esses anos, que líder de célula, ele pode participar em algum ministério, participar em algum programa, mas não ser responsável por nada mais do que a própria célula. Então, se esse é o teu caso, conversa com o teu pastor. Fala para ele assistir esse podcast. Quantas dicas preciosas nesse tempo. Podcast Casa de Glória. Compartilha esse material, compartilha essa conversa aqui, que ela edifique a sua vida pessoal, a sua célula, o seu ministério, e que possamos crescer na nossa consagração como discípulos de Jesus e na consagração das nossas casas, que elas de fato se tornem casas de glória. Deus te abençoe, obrigado por participar conosco.